Boa noite, pessoal. A gente vai dar início aí à nossa live aí, tá bom? Só aguardar uns minutinhos aí, a galera começar a entrar, né? A doutora também chegar aí. E aí a gente dá início aí, tá bom? Lembrando aí todos vocês aí, aqueles que quiserem, né? Podem mandar suas perguntas, suas dúvidas aí, tá bom? E aí na medida do possível aí que a gente puder responder aí, né? Nós vamos aí tirando a dúvida de todos vocês aí, beleza? Eu não vou desativar, tá, os comentários, vou deixar os comentários abertos aí. Então, se vocês quiserem mandar as perguntas ou se quiserem mandar aí, né, no balãozinho ali, colocar as perguntas que fica mais fácil para a gente responder, porque passam muitas coisas e a gente acaba deixando alguma coisa passar despercebido. Mas podem comentar, podem fazer as perguntas aí, tá bom? Que na medida do possível aí a gente vai tentar responder todas as dúvidas de vocês, tá? Aí vou dar só um tempinho aí para a doutora entrar e aí a gente já dá início aí, tá bom? Né, cara? Lembrando aí, né, a todos aí, aqueles que não abaixaram ainda, que puderem, né, vão lá, baixem o aplicativo anônimo, participe das nossas reuniões, venha fazer parte junto com a gente, né, cara? É uma ferramenta importantíssima aí, né, que tem ajudado muitas pessoas, como está ajudando a mim também aí, né? Não sou diferente de nenhum de vocês, né? E, e é importante, né? Quanto mais ferramentas nós temos, né, maior é a chance da gente ficar limpo aí, né? Dificuldades nós sempre vamos ter, né? Isso não vai acabar. Ninguém disse que ficar limpo, que nossos problemas acabariam, né? Só disseram que a gente ia ficar limpo e ia conseguir ter uma vida melhor. E isso, pelo menos comigo, né? Desde que eu entrei em recuperação, vem funcionando, né? Só por hoje aí, né, eu vivo uma recuperação consistente, plena, né? E que vem me ajudando aí a fazer grandes conquistas, né? Mudanças, transformação, progressos, né, importantíssimos aí dentro da minha recuperação. Beleza? Então é isso, galera. Eu vou só aguardar, né, a doutora entrar e aí a gente já dá início aí. Beleza? Bom, é isso aí. Eu vou chamar agora ela e aí a gente dá início aí, beleza? Boa noite, Vanessa. Garota. Boa noite, doutora Eloá. Boa noite, Tudo bem? tudo bem com você? Bem, graças a Deus. Tá me ouvindo direito aí? Sim. Ah, então tá bom. Então podemos dar início aí, tá bom? Né? E a pessoal Vamos dar vai início então. entrando aí, Tá conforme o muito pessoal frio aí, vai João? entrando. Bastante, viu? É, Meu Deus. aqui tá Bastante. fresquinho aqui na minha cidade. Tá frio hoje. Não, hoje não, né? A semana toda aí faz tempo que tá fazendo, né? Um friozinho aí bem terrível aqui. É, o Eduardo falou aqui, muito frio. Pois é. Então vamos lá, eu vou me apresentar, você se apresenta e a gente já dá seguimento aí. Aí você pode pegar a palavra e daí eu vou na sequência. Tá bom? Sim, senhor. Sim, senhor. Boa noite a todos aí, meu nome é João, sou um adicto em recuperação, né? Me encontro limpo aí, graças a um pouquinho do meu comprometimento aí, essa recuperação que muito vem me ajudando.
Eu estou limpo aí há 3 anos, 9 meses e 23 dias. Mas o importante é a data de hoje, né? Que graças a Deus eu não fiz uso, né? Tem uma programação que me ajuda aí, tá bom? E aí tá com você aí, Elô. Bom, para quem não me conhece, sou Eloá Ribeiro, sou psicóloga, especialista em neuropsicologia, moro em Presidente Prudente, interior de São Paulo, né? E trabalho com dependência química já há muitos anos, com internação, né? Quer começar, João? Posso falar? Pode falar. É. Bom, primeiro, né, quem tiver perguntas pode ir mandando aí também, né? Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre quem é um dependente químico, antes da gente falar de manejo de fissura e recaídas, né? E tem a questão aí dos tipos de uso, que é importante as pessoas saberem, né? Que tem o uso social, que para o dependente químico não é recomendado, né? Tem o abuso, que são os quadros de sofrimento psicológico, que é onde traz para as pessoas prejuízos familiares, prejuízos sociais e profissionais. E a gente vai entrar na dependência química, né? Que vem a fissura, é o indivíduo que tem um pensamento muito constante em relação ao uso, né? Que usa mais do que o pretendido, que desenvolve uma tolerância à substância. Para quem não sabe, tolerância aí é quando tem um nível que já não faz mais o mesmo efeito, né? Que aí entra também na síndrome de abstinência. Se você quiser falar, viu, João, de você, ou quiser relacionar com o que eu venho falando, né? Porque aí vocês também têm terapeutas, a visão do social e do abuso e do dependente químico. Na verdade, assim, eu posso dizer por mim, assim, né, cara? Então, eu não tenho condições nenhuma, né, de fazer uso social, né? Na minha cabeça, isso, eu já desconstruí isso faz tempo, porque eu sou um cara completamente destrutivo, né? E eu sei que se eu der início, né, com essa cabeça, se eu tentar amadurecer essa ideia na minha cabeça de que eu posso fazer uso social, que eu posso ser um adicto funcional, a chance de eu dar errado é bem grande, né? Porque eu sou compulsivo. Então, assim, eu posso até no início conseguir fazer isso. No início, tipo, alguns dias, algumas semanas. Mas eu sei que em algum determinado momento essa coisa vai acabar. Eu vou acabar perdendo o controle e realmente vou voltar àquele ciclo de uso que eu tinha constante de usar todos os dias, né? Então, eu já nem arrisco, né? Mas foi assim, conversando com outras pessoas também, né? Existem pessoas que conseguem ir, né, cara, fazer o uso, né, recreativo e conseguem usar ir para suas casas, né, ter uma vida normal. Eu conheço um cara, eu tenho um amigo meu aí que ele já usa crack há 6 anos e ele é um adicto funcional. Ele fuma crack, mas ele tem emprego, trabalha numa empresa boa, trabalha numa multinacional, não tem nenhum tipo de dificuldade, mas ele faz consumo, continua fazendo consumo de crack constantemente, né? Ele consegue, eu já não consigo. Apesar de nunca ter feito uso de uma droga dessa, né? Eu nunca cheguei ao crack. A minha droga de preferência sempre foi cocaína e álcool, mas eu não tenho condições de ter um uso social, né? Eu não consigo ser um adicto funcional. A chance disso dar certo para mim é bem pequena. Igual você falou, né? Não tem essa que nem ele consegue trabalhar, mas e outras áreas da vida, né? E a sua saúde, e as consequências? Então, mesmo que seja aí, né? Ainda mais o crack, que é uma droga muito pesada. Então, tem aí as consequências neuroquímicas, as consequências no cérebro, né? Não é assim, igual até um cigarro, quem vai parar de fumar, existe aí, né? Estabilidade de humor, a insônia, tem as crises de abstinência. Então, assim, não deixa de ser um dependente químico porque trabalha, né, João? Porque trabalha, tem Sim, uma vida aí, né? Com certeza, algum lapso, alguma área da vida vai ter prejuízos, né? E assim, o uso no início, para muitas pessoas, tem um efeito. Depois o cérebro vai se deteriorando, vai inundando,
né, com o tempo, e isso é muito prejudicial para a saúde. Sim. Que Ó, nem, o assim, uso, porque, por a exemplo, Vanessa está perguntando, o uso social leva ao uso abusivo com o tempo? Se a pessoa é adicta e dependente química, pode ser que sim, né? Agora, se a pessoa não é adicta e tem esse controle, muitas vezes o uso social é tranquilo, né? Então, para os adictos, não pode ter uso social. sim. É porque isso aí vai de pessoa para pessoa, né? Porque, por exemplo, a droga, ela age de maneira completamente diferente em cada indivíduo, né? Não são as mesmas sensações, não são as mesmas reações. Então, por exemplo, eu não posso ser um adicto funcional ou um adicto social, porque eu sei que em algum determinado momento eu não vou conseguir segurar. Porque eu já tentei fazer isso outras vezes, lá atrás, quando eu iniciei uma recuperação e eu pensei assim, não, eu vou parar de beber cerveja e vou usar cocaína só com água. Aí comecei a beber água e usar. Tipo, achando que eu estava diminuindo o dano. Tipo, mas eu não estou bebendo, mas aí eu estou usando. Né? E tipo, eu pensei, eu vou diminuir. Eu usava todos os dias, eu vou começar a usar um dia sim, um dia não. Vou intercalar os dias porque isso vai me trazer menos prejuízo. A Mas em gente algum chama isso momento daí eu sempre estava envolvido e usando em quantidades grandes. a gente chama de estreitamento de repertório. Eu deixo de trabalhar para usar, deixa de ver a família para usar. Você vai estreitando o seu repertório. Sim. E isso sempre me trouxe dificuldade. Então, assim, depois de ter passado por essa experiência de, na verdade, me auto-enganar, achando que eu poderia em algum momento. Porque, assim, na verdade, eu nunca quis parar de usar drogas. Eu queria aprender a controlar. Essa era a minha busca dentro da recuperação. Quando eu iniciei uma recuperação, não foi parar de usar. Era tentar realmente ter o controle e usar quando eu quisesse, eu usar uma vez sim, uma vez não. Não usar quantidades como eu usava, sabe? De perder o controle, de ter que gastar muito dinheiro, como eu gastava aí 300, R$ 400 por dia usando drogas. Então, na minha cabeça, eu construí isso, né? Que em algum momento eu conseguiria fazer isso, que eu conseguiria ter o controle sobre a droga. Só que, como foi dito aí já, a droga, a adicção, ela é progressiva, né? Ela nunca diminui, ela não retrocede, ela só vai para frente. Então, a chance disso dar certo é quase zero, né? De eu tentar controlar um uso, principalmente por eu já saber que eu sou um compulsivo, né? Não ter o controle, saber que em algum determinado momento eu vou perder a mão, eu posso começar, como eu já fiz muitas vezes, vou usar, tipo, eu usava 5, vou usar só 2. Eu usava 10, vou começar a usar 3. Mas sempre depois, no final, eu estava fazendo uso de quantidades enormes de droga. Então, assim, eu nunca tive esse controle. E nunca vou ter, E né? não é Porque eu só sei que eu questão, sou não é só compulsivo. questão da substância, né, João? Tem assim, os lapsos, que são as recaídas, vão levar a outros estímulos que tem as questões comportamentais aí, né? Sim, Então, é igual a gente fala, usa a cereja do bolo, mas e os comportamentos que trazem prejuízos na recaída, né? Muitas vezes o indivíduo que recai recomeça do zero. Porém, é importante saberem que a recaída também faz parte, né, da doença, né? E o que fazer para prevenir essas recaídas. sim. Então, é exatamente isso. Porque, assim, por exemplo, hoje eu posso dizer para todos que a minha maior dificuldade hoje nem é usar ou não usar ou fazer consumo de álcool. A minha maior dificuldade hoje realmente é continuar tratando os meus comportamentos. Porque os meus comportamentos podem me levar de volta a usar drogas. Os meus comportamentos podem voltar a fazer todo aquelas situações ou aqueles sintomas que eu lutei muito para me afastar deles, né, que são alguns sintomas principais que levam à recaída, né, podem me levar de volta. Então, assim, por exemplo, essa semana mesmo eu tive uma experiência no serviço, né, cara? O cara derrubou uma cerveja lá, a cerveja bateu no chão, explodiu a cerveja e ela me molhou. E eu fico em pânico com isso, né? Porque quando o álcool encosta em mim, Situação de não me dá risco. vontade de uso nem nada, mas assim, começa a me dar umas coisas muito estranhas. Você entra em E depois, situação de risco, né, João? A sim, gente chama então, e situação aí, de risco, e um que é onde pouco, pode te dar um lapso nessa situação, né? sim.
Então, que nem daí, um pouco mais para frente, aconteceu um outro acidente com uma outra bebida e acabou me molhando de novo. Só que assim, ali realmente eu vi que o meu posicionamento e a minha mudança de comportamento, né, fez toda a diferença. Porque assim, não são os lugares, sou eu. A minha cabeça não pensa mais como. Porque se eu tivesse fraquejando, se eu não tivesse numa recuperação consistente, numa recuperação consciente, aquela situação ali poderia ter colocado toda a minha recuperação em risco. Naquele exato momento que a cerveja bateu ali e me molhou, eu poderia dali já começar a fazer ideias, já poderia começar a achar que eu poderia, vou ali tomar uma para me acalmar, porque né, tô nervosa por causa de alguma outra situação, e ali colocar tudo a perder, né? Então, assim, a mudança de comportamento dentro dessa busca na recuperação e para que a gente também consiga evitar as recaídas é importantíssima, né? Sem perceber, João, você tem usado aí técnicas que a gente ensina em terapia cognitivo-comportamental, né? O que é isso? Que a gente chama de autoeficácia aumentada. Você consegue ver os benefícios de ficar sem o uso, né? Então, aí existem aí técnicas de balança decisória, técnicas que você vem usando para que evite essa recaída, né? E é importante, assim, ter aonde pedir ajuda. Depois dessa situação, você tem aonde falar sobre isso. Ter aonde, Sim. né? Ter aonde discutir essa situação. O que é importante para prevenir também as recaídas, né? É. Por quê? Mas Porque assim, é que você nem eu digo, assim, identificou essa situação de risco, né? Que é uma das coisas que a sim, gente ensina também na terapia cognitiva. sim, é porque é que nem assim, eu falo assim, ó, por exemplo, quando a gente sempre sugere para as pessoas, participem do maior número de reuniões para que vocês consigam aí alcançar, né, o maior número de ferramentas, estejam em contato com seus profissionais, psiquiatra, psicólogo, mas vai chegar em alguns determinados momentos que você não vai poder contar com essa rede de apoio. Você monta uma rede de apoio, eu tenho uma rede de apoio que me ajuda muito, padrinho, afiliados, programação, reuniões, né, conversar com meus amigos psicólogos, né, em off, fora de reuniões. Mas, por exemplo, uma situação que aconteceu comigo, eu não pude contar com a programação em si, com a rede de apoio, mas eu tive que colocar as ferramentas que eu adquiro todos os dias participando das reuniões em prática. Porque eu não poderia chegar ali no serviço e falar, pedir para alguém falar assim, vocês podem limpar aqui para mim, porque eu tenho problema com álcool e eu não vou poder limpar isso aqui. Não poderia falar porque ninguém sabe no meu serviço que eu tenho esse tipo de dificuldade. Sim. Então, o que, Não que eu é tive que todo mundo fazer? que entende, né? Colocar em prática as informações que eu recebo diariamente, estando em contato com a minha psicóloga, estando em contato com os profissionais, estando em contato com o padrinho, estando em contato com a minha própria recuperação. É se fortalecer todos os dias, buscando informações todos os dias para que a gente vá aprendendo a lidar. Quando acontecer esse tipo de situação, eu não posso sentar no chão e chorar. Eu preciso realmente me posicionar como essa pessoa que está em recuperação, buscando mudanças, buscando transformação e colocar tudo isso em prática para funcionar. São as habilidades adquiridas, né, João? A gente fala assim, Sim, ninguém nasce, ninguém escolhe ser um adicto, ninguém escolhe ter a dependência, é uma doença que a pessoa, né? Mas também dá para escolher como adquirir essas habilidades para ficar sem o uso, que é o que sim, você vem fazendo, treino de habilidades aprendidas, né, na sua rede de apoio aí. sim, e trabalhando todos os dias, buscando, né, as informações, buscando a mudança. Mudanças de comportamento são importantíssimas. Desconstruir algumas coisas que a gente constrói na nossa cabeça, doente, adicta aí. Mudança de comportamento, desconstruir padrões de comportamento. Todas essas coisas são coisas que podem evitar que a gente venha a ter uma recaída lá na frente. E existe aí um pensamento, né, um estilo de pensamento para recaída, né? Por exemplo, o indivíduo, quando vai recair, ele tem sinais, né? Então, é importante buscar ajuda e ter a rede de apoio para entender quais são esses sinais, que muitas vezes sozinha a pessoa não percebe, que entra em negação, né, João? Que é onde as pessoas ao redor vão percebendo e vão sinalizando, né? Por exemplo, se a pessoa tem problema com álcool e passa na frente do bar, né?
Aí vem aquele pensamento automático. Eu vou entrar e não vai acontecer nada. É só uma cervejinha, ou então vou só dar uma passada. E de repente vem o lapso, né? E aí, a hora que a pessoa recai, já é mais difícil sair. Ela pode voltar ao padrão anterior, né? Então aí Sim, é importante entender, né? Os pensamentos, igual você falou, acho que eu mereço, eu estou estressado, é só um pouquinho. Então, são pensamentos automáticos disfuncionais, pensamentos automáticos do lapso que levam à recaída. Então, é importante aprender a identificar esses pensamentos e planejar, né, João? Por quê? Porque daí já veio, que sim. nem você estava lá no trabalho, caiu a bebida. Qual o pensamento que veio? Aí você já falou, opa, peraí, eu vou usar meu pensamento que funciona, né? Que são as consequências se eu for fazer o uso, né? Sim. Porque, por exemplo, é como eu digo assim, eu busco, na verdade, né, essa liberdade, cara. Eu busco esse poder, esse direito de poder ir e vir. Mas para que eu coloque isso em prática, eu preciso fazer uso da minha maior ferramenta que eu tenho, que é o poder de escolha. É escolher fazer as coisas certas, respeitando os meus limites, respeitando as minhas aceitações das minhas reais condições de hoje. Quais são as minhas condições? Hoje sou um cara com 43 anos de idade, completamente limitado, preciso de orientação para seguir no meu dia a dia, porque sem essas orientações eu não funciono, e eu sei que eu só posso ir até a página 2. Da página 2 para frente eu não posso passar. Enquanto eu trabalhar isso dentro da minha cabeça, a chance de eu ter uma recaída, não vou dizer que ela não existe, mas a chance de eu ter uma recaída ela é bem menor, uma vez que eu estou sempre respeitando os meus limites. Estou respeitando quem eu sou hoje, qual são a minha vida. A minha vida hoje é essa. E assim, por algum momento eu posso pensar, mas minha vida está ruim, minha vida está limitada, mas eu posso dizer para vocês, pela minha própria experiência, de que, por mais que minha vida seja limitada hoje, eu vivo os melhores tempos da minha vida. Porque são 3 anos, 9 meses, aí quase 4 anos que eu não faço consumo de drogas, consigo ter uma vida ativa normal, consegui voltar a ser um membro produtivo na sociedade, trabalho, minha família não tem desgostos mais comigo. Então, assim, E olha que e essa legal, coisa João, é. você já entendeu o modelo cognitivo da não recaída, né? Que é você olhar os pensamentos, as vantagens de não usar. Sim, porque a gente tem muito mais a perder, né? Se eu paro para pensar hoje, se eu for colocar tudo que eu tenho a perder hoje, que eu conquistei nesses quase 4 anos e os 22 anos que eu tive de adicção ativa, eu tenho muita coisa a perder. Eu nem estou falando em valores. Estou falando de conquistas pessoais que eu fiz para mim. De coisas que o dinheiro não vai comprar. E que se eu recair, e se eu permitir, ou se eu permanecer com esses pensamentos, ou continuar alimentando gatilhos, né, a chance de colocar tudo isso a perder é grande. Porque as recaídas de droga propriamente ditas, elas sempre se iniciam nas recaídas de comportamento. Então eu não posso permitir que não estar usando drogas e continuar sendo aquele cara mentiroso. Não posso não estar usando drogas e continuar sendo um cara manipulador. Não posso não estar usando drogas e continuar sendo aquele cara mentiroso, aquele cara arrogante, prepotente. Porque essas coisas vão acabar me levando de volta para o mesmo caminho. Vão me Que levar para o são caminho da onde eu saí, da sintomas. onde eu lutei tanto. E muitas vezes quando a pessoa começa a se conhecer, né, João, ela não entende que isso são sintomas da recaída, são sintomas do uso, Sim, que é a mentira, a procrastinação, né, o auto-engano, a negação, tudo isso que você está contando, né, para quem está entrando aí na live e não sabe ainda o que é, né, os sinais da recaída, você já aprendeu habilidades em dizer não, né? Em lidar com os seus sim. pensamentos, em lidar com as suas emoções, que também não é fácil, né, João? Não, com certeza não. Acho que é a parte mais difícil. É aprender a lidar, né, com você hoje, comigo hoje, sem usar droga, sem poder anestesiar meus sentimentos, né? Eu acho que é uma tarefa bem, né, difícil, assim, né, cara? Então, assim, ó, eu fiz aqui umas anotações sobre alguns sintomas né, que antecedem uma recaída, né? E aí depois você pode explanar em cima de alguns deles aí que eu vou falar aqui, tá bom?
Sintomas que antecedem a recaída. Desonestidade. Começa com mentiras, começa com mentiras pequenas em nossa casa, depois vem as mentiras maiores, como dar desculpa para não fazer o que deve, terminar com a desonestidade, conseguindo mesmo recair. Impaciência, exigir demais dos outros e de si, qualquer tudo, para já, traça metas que não pode alcançar com os esforços normais e no tempo normal. Concentra-se só em problemas que ainda não estão completamente resolvidos. Vá, mas vá com calma. E existem alguns outros ainda, né? Intolerância, né? Indisciplina, depressão, frustração, né? E tem euforia e uma série deles aí, né? Que se a gente não policiar esses sintomas aí, a chance da gente ter uma recaída é bem grande. São coisas que a gente precisa tratar diariamente, né? Esses comportamentos. Sim, e é importante as pessoas saberem, né, João, que assim, antes desses comportamentos, existe uma situação que faz a pessoa ter um pensamento que gera esse sentimento, né? Então, é igual você contou lá do seu trabalho, teve uma situação que caiu a bebida. Qual o pensamento que veio, né? E aí, isso gera o quê? Um sentimento. A gente não controla as emoções, né? Porém, a gente controla o que a gente vai pensar sobre elas e como agir diante das emoções, né? Igual você está Sim. contando aí, de alguns comportamentos, vem por quê? Porque a pessoa já está aí com o sentimento devido a uma situação, né? Então, assim, não existe uma fórmula mágica, uma receita de bolo para todo mundo. Cada um tem um Não. funcionamento, cada adicto e cada dependente químico sabe aonde é o risco, né? Então, para uns, às vezes, deixar ver cair a bebida é um risco, para outros, isso não é nada, né, João? Então, é importante cada um reconhecer quais situações trazem o risco. Qual situação é risco para Sim. mim, para eu passar longe, né? Quais amizades que me levam a ter esses comportamentos? No meu caso, foram todas. 90% das minhas amizades eram da ativa. Eu tive que eliminar 90%. Hoje eu tenho um outro rol de amizade completamente diferente do que eu tinha 24 horas atrás. Pelo menos mais da metade dessas pessoas aí, né, não convivem mais comigo hoje. E a gente precisa fazer essa mudança. Realmente precisamos estar em outros ambientes, estar com outras pessoas, ouvir outras ideias, ouvir outras pessoas, para que coisas novas comecem a ser implantadas. A gente precisa desconstruir aquela mente doente que a gente veio trazendo aí na nossa recuperação e começar a inserir coisas novas, né? Então é o que eu venho fazendo hoje. A coisa que mais me ajuda realmente é isso, estar em contato hoje com pessoas completamente diferentes do que eu tinha das minhas amizades de antigamente, né? Porque eu sei que velhos hábitos, né, não levam a novos comportamentos. Velhos hábitos vão me levar a praticar velhas coisas, né? E praticar as mesmas coisas aguardando resultado diferente é insanidade, né? Então não posso. Eu preciso realmente Sim. buscar mudança. Preciso buscar a transformação, né? Diariamente, todos os dias. Isso é uma das técnicas que você também usa, né, João? Que é enumerar os benefícios e enumerar os prejuízos que você vai ter, né? Que entra aí na balança decisória. Quais as vantagens e quais as desvantagens, né? Isso tudo dá para ser aprendido. Não foi do nada que você aprendeu, né? Sim. É muita recuperação, né, cara? É o que eu digo. O adicto ele precisa realmente estar em contato diariamente com a sua doença, com a sua recuperação, né? Eu durmo doente e acordo doente. Então, Sim, todos os dias porque, eu tenho né, que estar quem tratando. não sabe aí, a dependência química não tem cura, né? Não. Dependência não tem cura, gente, mas não fique triste, ela tem tratamento. Sim, Vocês podem se tratar, né? Desde que realmente as pessoas se posicionem aí, né, com essa busca de mudança de comportamento, de mudança de atitude, né? Desconstruir toda aquela coisa lá de trás, de uso, que eu posso, minha droga de preferência é cocaína, mas eu posso fumar maconha porque a maconha não me causa tanto mal. Para um adicto que é compulsivo, ela pode não fazer mal no início, mas como eu disse, no decorrer aí dessa trajetória, vão acontecer coisas ruins com certeza.
E quem falou que não faz mal, né, João? Faz mal, sim, né? A Não, é literatura porque... acabou, Não, acabou sim, essa ideia de que minimização, né? A romantização da maconha, ela sim. faz mal. Sim, porque assim, um adicto, ele tem um poder de se apegar nas pequenas coisas. Então, tudo que você diz para ele, e ele puder se apegar naquilo ali para continuar fazendo uso, ele vai fazer isso. Porque eu já fiz isso. Eu ficava justificando o meu uso para usar mais, olhando as outras pessoas. Eu olhava para o meu vizinho e falava: ah, meu vizinho está invadindo casa, eu não invado casa ainda, então eu posso cheirar um pouco ainda, posso cheirar mais. Aí, na outra semana, eu estava fazendo coisas pior que ele. E aí eu falava: ah, meu vizinho está roubando gente no semáforo, eu não estou roubando ainda, ah, então eu posso cheirar mais um pouco. Então, assim, sempre vai. Se você der oportunidade para o adicto, ele sempre vai se apegar nas pequenas coisas que você der para ele, para justificar o uso e continuar usando. Então, foi nesse sentido que eu disse que algumas pessoas, muitas pessoas dizem isso. Ah, mas a maconha não, minha droga de preferência não é a maconha, é a cocaína. Então a maconha não vai me fazer mal. Na cabeça dele ele já desenhou isso, que na maconha não vai fazer mal para ele. Pode fazer no início, mas em algum determinado momento, por nós sermos compulsivos, com certeza ele vai perder o controle e essa coisa vai fazer mal sim para ele, com certeza. Não tem outra forma. Porque cada um tem um funcionamento. Se a pessoa tiver uma predisposição a núcleos psicóticos aí, a esquizofrenia ou algumas doenças, a maconha pode induzir a outras doenças e inclusive comorbidades, né? Sim, Então é o que o psicólogo Diniz está falando aqui. O tratamento é viável e acessível, né? sim, Então, acessível por quê? Porque existe psicólogos, psiquiatras, né? Existe aí o aplicativo anônimo, que é só baixar, né? Que tem as reuniões diárias. Tem aí o padrinho, você é padrinho de bastante pessoas, né? Para quem não sabe, entre se você quiser explicar para o pessoal aí do meu Insta que entrou, o que é ter um padrinho, né? Na adicção, que é uma pessoa de referência para pedir ajuda, né? E é o que o psicólogo Dini está falando, que o processo de minimização do uso precisa ser trabalhado na prevenção de recaídas, né? sim, Então, por quê? Porque os sinais de recaídas a pessoa minimiza o uso, né? Então, isso também precisa sim. ser trabalhado. Sim. É, se na verdade assim, o padrinho ele nada mais, não é nada mais do que uma pessoa que, né, conduz as pessoas a pelo menos tentar traçar o caminho que ele vem traçando na recuperação. A gente sempre diz, recuperação ela é individual, né? Ninguém vai fazer, por mais que eu tenha 30 afiliados, nenhum deles faz recuperação igual a mim. A gente vai lá, conversa, eu tento mostrar quais são os melhores caminhos, né, quais são os caminhos a serem seguidos, porque assim, principalmente no início de recuperação, as pessoas elas têm muita dificuldade, né? Então elas têm recaídas constantes, elas acabam se desanimando. Então, o papel do padrinho não é de um salvador da pátria, porque o padrinho não salva ninguém. O padrinho ele é um auxiliador, como eu tenho o meu também, né, que me ajuda diariamente. E eu preciso estar em contato com ele diariamente. Para quê? Para que você crie com o seu padrinho, né, uma ramificação, para que você crie com o seu padrinho uma identificação e realmente ele passe a te conhecer. Então, quando você tiver alguma dificuldade que você achar que está difícil, né, você vai lá e chama o seu padrinho. Liga, manda mensagem, conversa. Né, E e até o aí, padrinho, né, João? Eu vejo assim o seu cuidado com os seus afiliados aí, né? Você percebe sim, quando eles minimizam o problema e diminui a vigilância, né? Que é o que o sim, Diniz está falando que o indivíduo tem que ficar vigilante. Então, diminuiu a vigilância, minimizou o problema, é onde vem o erro cognitivo e a velha forma de pensar, né? Eu vou usar só uma sim. vez, é só um pouquinho, né? Sim. E esse pensamento é o pensamento. Porque não disse, assim, o adicto ele gosta de se apegar, né, nessas coisas assim, né? Ah, não, mas se eu fizer. Eu já tô. Porque a minha mente ela é sabotadora, né? A minha mente ela trabalha todos os dias, incessantemente, tentando me levar de volta para o uso, e já com esses pensamentos de: ah, você já está quase 4 anos limpo. Você pode ser um adicto social, você consegue. Você consegue ir lá e usar só um. Você consegue ir lá e beber só um litrão e ir embora para sua casa.
Mas no fundo, eu sei que isso não é verdade. Eu sei que é a minha mente tentando trabalhar isso. Mas como eu digo hoje, na mesma proporção que a minha mente sabotadora trabalha todos os dias, hoje eu tenho uma consciência que me incomoda. Por já ter passeado por dentro de uma recuperação, fazer progresso dentro da recuperação, eu tenho uma consciência que me incomoda. Então, quando a minha mente tenta me sabotar dizendo que eu posso, a minha consciência também se levanta dizendo, não, você não pode, porque se você voltar, olha só o que eu tenho para você. E começa a me mostrar flashes de da onde eu saí, do lugar da onde eu saí e da onde eu não quero voltar. Então, eu preciso continuar trabalhando para que eu realmente siga nesse caminho de recuperação. Por mais que ele seja duro, né? Mas a transformação ela precisa acontecer. Você não deixa o erro cognitivo entrar aí, né? Que é o erro do pensamento negativo, né, Não, não João? tem como. E é importante, assim, as pessoas saberem que não é só os pensamentos, né? Existem técnicas que podem ser aprendidas, técnicas de relaxamento, não só psicoterapias, reuniões, né? Como o Diniz está falando, a vigilância na dependência química é uma exigência para que o tratamento funcione, né? Então, tem que ser Sim, fortalecida nas reuniões, na terapia, não ter medo de pedir ajuda, né? Que a gente sabe que é uma doença incurável, progressiva, porque quanto mais se usa, mais vai querer usar, né? E é comportamental, porque é através dos comportamentos que também a pessoa vai perceber, né, João? sim, por isso que a gente diz sempre que a parte essencial da recuperação é realmente não é parar de usar drogas, né? Parar de usar drogas é a tarefa mais fácil, pelo menos para mim foi a tarefa mais fácil. A parte mais difícil é realmente essa, lidar todos os dias com meus comportamentos. Não posso deixar esses comportamentos, né, virem à tona. Comportamentos que eu me livrei muito, tive muito trabalho para me livrar. Tenho trabalho até hoje para me livrar de muitos comportamentos que podem realmente me levar de volta a usar drogas. Foi como o rapaz disse aí. O preço da liberdade é eterna vigilância. Eu tenho que estar em constante vigilância diariamente, todos os dias. Não tem como se descuidar disso, né? Então, assim, para que eu previna uma recuperação, não tem uma fórmula mágica. Ah, eu vou fazer isso aqui e eu não vou recair mais. Eu vou fazer isso e não vou recair mais. Não, mas existem algumas coisas dentro da recuperação que a gente consegue identificar. Por exemplo, eu tenho uma rede de apoio dentro da minha própria casa, que é a minha família, minha esposa e minha filha. Me ajudam. Então, de repente, quando eu começo a ter recaídas de comportamento, começo a ter atitudes que eu tinha na ativa, ela já me pontuam. Ó, você está falando isso, você falava isso quando você estava usando droga. Você estava agindo assim, você agia assim quando você estava usando droga. E essa coisa me ajuda a me policiar. Então, identificar essas coisas é importante, porque se eu não identifico essas pequenas, essas mínimas coisas que eu acabei de dizer ali, que são as coisas que antecedem uma recaída, desonestidade, mentira, euforia, depressão, essas coisas, quando chegar lá na frente eu tenho uma recaída e eu estou fazendo tudo certo. Eu estou indo para as reuniões, eu converso com o padrinho, eu vou lá no psiquiatra, eu converso com o psicólogo, mas eu não estou prestando atenção nessas pequenas coisas, nesses pequenos comportamentos que estão vindo aí silenciosos e eu não estou prestando atenção. Quando chegar lá na frente eu tenho uma recaída, e aí eu vou dizer, pô, mas eu estava fazendo tudo certo, mas eu não me atentei aos pequenos comportamentos que poderiam e podem me levar a usar drogas. E um Então, é deles por é isso que também o eu uso do recomendo álcool, né, falar. João? Tem aí, quem não sabe, existe a adicção cruzada, né? E alguns têm a droga de preferência, né? E o Roberto está aqui perguntando: se eu beber um vinho com minha esposa, já tô limpo há algum mês, né? Para o adicto, isso é um risco muito grande. Beber um vinho, tomar né? Liberar aí no fim de semana. Por quê? Porque a bebida pode induzir ao uso da droga de preferência, né, João? Então, se você quiser falar um Sim. pouquinho também do porquê, né, que o Roberto perguntou aqui, que se ele bebeu um vinho com a esposa, né? Se você quiser falar um pouquinho sobre isso. Porque assim, ó, quando a pessoa ela tem essa dificuldade de ser um adicto cruzado, como eu sou, que tem problema com álcool e com drogas, então lá no início
foi se criada uma associação na minha cabeça entre álcool e drogas. Quando eu comecei a beber, com 17 anos, com 18 anos eu descobri que quando eu usava cocaína eu conseguia beber mais. A minha tolerância aumentou sobre o álcool. Então, se eu bebia uma caixa, quando eu usava, eu bebia duas. E a minha mente trabalhou isso. Fez essa associação entre o álcool e a cocaína. Então, uma coisa sempre está ligada na outra. Então, se eu beber, eu vou usar. Porque automaticamente vai disparar um gatilho e vai me dar vontade de usar drogas. Se eu usar drogas, automaticamente vai disparar um gatilho e eu vou querer beber para anestesiar aquela euforia que me dá do uso de drogas. Então, assim, vai ser sempre uma coisa em sequência. Se eu usar, eu vou beber, e se eu beber, eu vou usar. Não importa quanto tempo eu esteja em. Se eu beber, eu vou querer usar drogas. Não importa. Não tem quantidade de tempos que determina isso. Ah, eu já estou tanto tempo limpo, então eu acho que eu posso beber um vinho. Não, não posso beber vinho. Eu não posso. Olha, eu sou um cara tão radical na minha recuperação que na minha casa nem suco de uva entra aqui dentro. Porque o suco de uva me lembra vinho. Então, essas coisas não tem na minha casa. De tão radical assim. Porque não pode, cara. Tipo assim, eu não posso construir essas mínimas coisas que é o que foi o que eu disse. Porque o adicto, ele se apega nessas pequenas coisas. Então, mas eu só estou aqui na minha casa, estou bebendo uma taça de vinho com a minha esposa. Cara, daqui a pouco você vai largar sua esposa aí sozinho e vai estar na rua usando drogas. Porque eu já fiz isso. No momento da minha recuperação, eu dizia, eu estou parado, não sei o quê. Não, eu posso beber um pouquinho. Aí bebia um pouquinho, daqui a pouco largava todo mundo aqui e estava na rua usando drogas. E Porque é a uma luta, compulsão é é uma alta, a luta, é compulsão uma sempre luta vai gritar bem, mais alto. é uma luta bem constante, né, João? Por quê? Sim, Porque o álcool está em todo lugar, em toda esquina, sim. né? Então, assim, muitas vezes a maioria das amizades do círculo social tem o álcool. Então, para a pessoa, nem a esposa pode, igual ele perguntou, nem a esposa pode usar o vinho junto, né? Mas uma coisa que é importante, assim, ó, por exemplo, eu, eu acho assim, ó, eu não, hoje, por exemplo, a minha esposa, num determinado momento aí da minha recuperação, minha esposa, ela bebia vinho. E ela continuou bebendo. Só que eu não precisei pedir para ela parar de beber. Eu, com a minha mudança, e ela percebendo, falando, cara, se o cara não está bebendo, para que eu vou beber? E aí foi uma decisão dela não beber. Então, a minha recuperação atingiu ela positivamente. Então, essa é a busca que eu tenho hoje. A minha recuperação consegue atingir outras pessoas positivamente quando eu quero. Eu não precisei impor para ela, estou em recuperação, não vai poder ter vinho aqui, não vai poder mais entrar essas coisas aqui, não. A própria consciência dela incomodou ela e disse, não, se o meu marido não bebe mais, por que eu vou estar trazendo o álcool para dentro da minha casa? E aí ela parou. Até porque Mas eu não ela viu os precisei pedir. benefícios do João na ativa, no uso, e do João limpo, sem o uso, né? Então, Sim, assim, tudo é colocado compensa na muito balança. mais ela aderir, as pessoas ao redor aderir, você de uma maneira Sim. saudável e funcional, né? Do que aquela loucura que vivia antes. Porque isso, para quem não sabe, gera aí a codependência, que é os familiares que ficam doentes junto com o adicto, né? E por muitas vezes ficam até mais doentes do que os próprios adictos, né? Porque o adicto, ele está doente, mas ele tem o subterfúgio da droga para anestesiar os sentimentos. Então, por isso, principalmente quando o adicto ele está na ativa, né, o pico dele de egocentrismo é bem alto. Eu falo porque eu sou assim. Né? Então, a gente não pensa em ninguém, a gente não quer saber quem está chorando, não quer saber que minha esposa vai sair na rua atrás de mim na madrugada. Eu não penso em nada disso. Então, assim, o É pico da... como se desligasse as emoções, né, João? Para Sim, quem não sabe, sim, egocentrismo é quando pensa só em si, né? Primeiro, na recuperação tem que ser assim: primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. sim. Mas na ativa é um egocentrismo egoísta, de que não está nem aí para ninguém, né? Então, a pessoa só pensa no próprio umbigo dela. E já os familiares não têm, né, o refúgio da droga. Então, as dores que eles sentem, com certeza, são muito maiores do que as nossas. Então, com certeza, um adicto ele é um doente? Sim. Mas os familiares ficam muito mais doentes do que os próprios adictos. Por isso que também precisam, né, buscar aí um tratamento, buscarem ajudas também para participar, né, para que, né, que essa máquina aí funcione. Né? Porque vai ajudar na prevenção de recaídas,
né, João? A família vai também entender e ajudar a diagnosticar, avaliar esse sinal e vai ajudar nessa prevenção aí. Então, é muito importante incluir o familiar no tratamento, orientar, né, o familiar que tiver algum adicto aí na família, buscar ajuda, buscar conhecimento sobre essa doença. Sim. A participação dos familiares é importantíssima na recuperação, né? A minha família me ajuda muito diariamente, né, na minha recuperação. Me posicionando, às vezes vendo aí que eu estou, né, meio eufórico, às vezes tendo recaídas de comportamento. E a minha esposa, ela procurou ajuda primeiro que eu, né? Ela que foi procurar ajuda e eu depois comecei a ir, né? E aí eu ficava pensando assim, pô, agora minha mulher está se cuidando, agora meu uso vai ficar difícil agora. Agora eu preciso mudar os comportamentos, eu preciso mudar os modos operantes aqui, porque já não estava mais funcionando, né? As manipulações já não E a mente funcionavam na mais. adicção é tão assim, se auto-sabota que vai pensando uma maneira de manipular, né, João? Porque a manipulação também faz parte de sintoma da adicção. Sim. E aí eu pensava assim, ó, cara, agora eu não posso mais manipular, não posso mais mentir, né? Porque a mulher está acompanhando tudo, né? Não é Tá de olho. uma expert em adicção, mas é que nem eu digo hoje. Hoje, eu não tenho intenção nenhuma de mentir mais para minha esposa, para minha filha. Mas hoje eu já não conseguiria. Porque na primeira palavra ela já ia identificar que é mentira. Na primeira palavra ela já ia identificar que alguma coisa desse comportamento não está normal. Porque elas acompanham diariamente essa recuperação. Então, assim, por isso que é importante realmente que os familiares, né, caminhem aí junto com os seus dependentes químicos, né, porque é uma ajuda e tanto também, é um auxílio muito importante na recuperação. E o tempo não diz nada, né, João? Que nem você falou, esse tempo todo sem o uso também pode trazer lapsos. Você já teve lapsos, né? Ninguém está garantido, né? Ninguém tem garantia. A garantia de eu estar limpo é praticando a recuperação todos os dias. Essa é a única garantia que eu tenho. De acordar todos os dias e cuidar da minha recuperação. É a única coisa que me garante. Esse tempo limpo que eu tenho não garante nada. Não vai garantir eu estar amanhã e tendo que ir trabalhar. Não vai garantir amanhã eu tendo que abrir minhas reuniões lá no Anônimo, né? Se eu não realmente colocar e fizer as coisas que precisam ser feitas. É estar realmente, né, colocando a recuperação para funcionar. Não existe outra coisa, não existe plano B em recuperação, né? A recuperação está aí para ser feita. Ajuda? Claro que temos, e hoje temos inúmeras. Temos reuniões, tanto lá no nosso aplicativo no Anonymous, temos inúmeras reuniões aí online, temos contatos aí com psicólogos, com psiquiatras, agora tem bastante psicólogos fazendo live sobre dependência química aí. Eu mesmo tenho contato com muitas aí, com várias, né, que a gente acaba aí trocando ideias depois fora dessas lives, depois em outras conversas. Então, assim, hoje aquela de eu não entro em recuperação porque eu não tenho informação, não cola mais, né? Porque a informação hoje, cara, eu não preciso nem sair de casa. Ó, nós estamos aqui, já passaram algumas pessoas, estamos em 14 pessoas, e todo mundo aí dentro do conforto da sua casa, e a informação chegou dentro da casa de todo mundo aí. Se vai servir ou se não vai servir é outra história. Mas que a informação chegou aí, chegou. Agora, como essas pessoas vão pegar essa informação e colocar isso em prática, né? Aí vai do comprometimento e compromisso que cada um vai se assumir para fazer essa recuperação acontecer. Exato. João, tem perguntas aí do pessoal? Não, pelo menos aqui no balãozinho, não. Só vocês estão colocando aí no chat. Se Galera, se alguém. vocês quiserem fazer perguntas aí, ou quiserem tirar suas dúvidas, tá bom? Coloquem aqui ó, no balãozinho que fica mais fácil da gente identificar aí, porque senão a gente fica rolando para cima e pode ser que passe alguma despercebida aí, tá bom? A Aura escreveu, só não aprende quem não quer, né? A gente ainda tá, a gente tem uma luta, né, João, de mostrar para a sociedade de que pessoas que usam são pessoas doentes, né? Não é vagabundagem, não é falta de vergonha na Sim, cara, porque ainda existe muito isso, né? Ai, fulano usa porque é sem vergonha, porque é cara de pau. sim, E isso existe na sociedade, o preconceito muito grande. Então, quanto mais informação a gente levar para as pessoas de que isso é uma doença, de que a pessoa precisa de ajuda, de tratamento e de ser resgatada,
né, a gente fala nas clínicas de internações, vamos fazer um resgate, que é o quê? É o resgate da vida. Muitas vezes a pessoa precisa ir de maneira involuntária, contra a própria vontade. Por quê? Porque a droga já consumiu ali o indivíduo, já inundou o cérebro. Então, a pessoa, né, igual a Amy Winehouse, vou dar um exemplo, né? Ela era usuária, adicta, e muitos shows ela deixou de fazer, e o pessoal queria levar ela para internação, para tratamento, ela se recusava. Por quê? Porque já está ali sem discernimento, né? Então, assim, muitas vezes a pessoa, mesmo na ativa, sozinha não consegue, precisa dessa ajuda do familiar ou de quem está ali ao redor, né? Sim, é o que eu digo sempre, né? Porque a gente sabe, cara, sozinho não tem como entrar em recuperação sozinho, né? É uma tarefa muito difícil. Porque a recuperação ela é muito complexa, né? A recuperação não é simplesmente parar de usar drogas. Existe uma coisa muito mais além de simplesmente parar, né? Tratar os comportamentos, mudar atitudes, mudar a rotina, passar a criar rotinas, tirar as rotinas ruins, começar a praticar rotinas saudáveis, né? Buscar e praticar esportes, né? E estar sempre inserindo coisas novas. Como eu disse aquela hora, a gente precisa realmente respirar outros ares, né? E sair daquele ciclo, sair daquele núcleo, sabe? De, de sempre estar praticando as mesmas coisas, de sempre, sabe? Não, eu acho que eu posso ficar aqui, eu acho que eu posso. Não, eu não posso nada, cara. A única coisa que eu posso é estar em recuperação, a única coisa que eu posso é estar todos os dias em contato com a minha recuperação, para que eu consiga realmente levar para frente essa tranquilidade que eu consegui encontrar dentro da recuperação. É, Não é fácil, o, é um preço alto que se paga para estar ali. o Matheus Leone, João, falou assim: me sinto mal para baixo, mas eu estou caminhando, né? Ele já está há 35 dias limpo. A gente fala assim que se vê que passa muito tempo, muitos dias e a angústia é muito grande, é muito importante buscar uma avaliação psiquiátrica, uma avaliação do médico para ver se precisa da intervenção medicamentosa. Você é um Sim, guerreiro, eu falo, você é um guerreiro que você foi na raça sem remédio, né, João? Você e muitos adictos conseguem ação porque é a favor aí da abstinência total, né? Mas sim. não é todo mundo que funciona assim. Então, Não, muitas com vezes certeza. é importante o psiquiatra, não só o psicólogo, psicoterapia, rede de apoio, para avaliar essa dor, né? Sim. Assim, eu sempre recomendo isso, né? Não recomendo medicação, né? Que eu não sou psiquiatra para recomendar medicação. Mas eu sempre digo para as pessoas, existe realmente algumas pessoas que elas vão precisar do auxílio da medicação, para pelo menos encontrar um norte, para que elas realmente consigam conter esses primeiros momentos, elas realmente. E muitas pessoas, elas são muito aversas a isso, elas têm vergonha de usar medicação, ou mesmo porque também a gente sabe que o adicto ele tem o poder de pegar as coisas boas e transformar em coisas ruins, né? Então, de repente, uma medicação que era para salvar a vida dele, ele consegue transformar isso de algum formato para que ele possa se drogar através da medicação. Então, por isso que precisa se tomar muito cuidado com a automedicação e com esse tipo de coisa. No meu caso, a Sim, minha sim. determinação sempre falou mais alto, né? Tipo, cara, desde o primeiro momento, quando eu entrei em recuperação até hoje, eu nunca fiz uso de remédio e sempre colocando em prática tudo isso que eu digo para vocês diariamente. Eu estou em contato realmente com essa recuperação todos os dias, conversando com pessoas, eu converso com amigos em off, eu converso com o padrinho, eu participo de reuniões. Então, assim, esse processo todo, ele precisa funcionar. Sim, Não é um tem como eu voltar aprendizado, ali e né, fazer João? isso. Você vai aprender a viver com as insatisfações da vida, né? Sem se anestesiar, porque as Sim, pessoas que buscam uso são pessoas sensíveis, né? Que o que é muito difícil lidar com a realidade, então busca o uso, né? sim. Essas,
É como assim, a gente diz, né, cara? O excesso, ele esconde a falta de alguma coisa, né? Então, assim, e aí o adicto, ele acha que usando drogas, ele vai conseguir, né, acalmar essa coisa toda, né? Mas a gente sabe que não é realidade, né, cara? É como eu digo nas reuniões, problema é problema, droga é droga, cara. Uma coisa nunca vai substituir a outra, né? Toda vez que eu tentar usar drogas ou beber para resolver um problema, isso não vai ser resolvido, na verdade, ele vai potencializar o meu problema, ele vai Vai piorar o meu arrumar mais problema, né, João? Sim. Além de eu não resolver o que eu já tinha, ainda volto com uma recaída na bagagem. Então, meu problema, que era de um tamanho, acabou ficando maior do que ele já era, né? Então, não é a E é solução. importante saberem que as drogas ali no momento pode levar a uma anestesia, uma euforia, mas depois pode desenvolver uma depressão maior, outros transtornos psicológicos, psiquiátricos, devido ao uso da droga, né? Então, é igual você Sim, falou, vai tentar resolver um problema, anestesiar uma dor e vai arrumar mais problemas, né? Por isso a importância do médico, o Matheus está falando, né? Que o psiquiatra deu 3 remédios, e aí tem só 5 dias, existe um processo, o tratamento, existe um tempo. Então, assim, a medicação também não vai fazer efeito do dia para a noite. Então, por isso que se tiver numa angústia maior, ter o acompanhamento aí desses profissionais e estar conversando com eles sobre isso, né? sim. O acompanhamento precisa ser geral, né, cara? Então, assim, como eu digo sempre, assim, a gente precisa antever as coisas, né? Eu não vou adivinhar, mas a gente consegue antever as coisas. Então, assim, eu preciso. Se eu estou realmente em contato diariamente com essa recuperação, eu passo a me conhecer. Eu passo a saber quem eu sou. Eu passo a identificar os meus sentimentos. Então, assim, antes de vir as recaídas, porque as recaídas elas nunca me atacam de frente. Então, antes começam, né, se iniciam, né, nos gatilhos, nas reservas que eu deixo. Né? Então, eu deixo aquela reservinha de que em algum momento eu vou poder dar um tirinho. Ah, eu vou ficar um período limpo e lá na frente eu vou poder usar, né? Eu vou poder ser um adicto social. Né? Ou Que é um eu vou pensamento deixar. sabotador. Na terapia, a Não gente vai ter, não ensina. existe, não tem como. Não E na existe. Né? terapia a Então, gente a ensina gente quais os precisa. pensamentos que vão sabotar o seu tratamento. Quais Sim, pensamentos automáticos que te levam a esses comportamentos, né? sim. É que eu digo. Então, por isso que é importantíssimo, dentro da recuperação, a gente trabalhar diariamente a nossa recuperação, para que a gente aprenda a identificar esses gatilhos, para que a gente aprenda a, a identificar essas reservas. Né? Cara, coisas que eu estou deixando guardadinho ali, que eu acho que em algum momento lá na frente eu vou poder fazer uso dessa coisinha aqui que eu estou guardando. Só que eu sei que não é verdade. Então eu preciso aprender a ter essa identificação dessas pequenas coisas que eu acho que não vão fazer coisas que não vão me fazer mal, né? Não, isso aqui não vai fazer mal, isso aqui, tipo, eu posso fazer uma manipulaçãozinha porque não vai ofender ninguém. Cara, eu estou fazendo uma hoje, amanhã eu estou fazendo coisas maiores. Sim, e Então, quando assim, você fala em autoconhecimento, João, a importância do tratamento é que assim, o terapeuta vai fazer uma linha da vida, né? Quem entende de dependência química, desde a infância, quais os travou aqui. essência, quando começou esse uso, teve algum gatilho, né? O que faz a pessoa, né? Ter o fator de risco, o fator de proteção. Então, por isso que a importância do autoconhecimento e do tratamento, para desmembrar isso, para a pessoa se conhecer, não é assim, eu vou me conhecer do nada, né? Ela vai Não, claro desmembrando que não. isso num processo aí terapêutico, Sim. né? Sim, e a recuperação também ajuda isso, né? Porque a recuperação ela é esse processo de autoconhecimento, né? Para que eu possa lidar comigo, eu preciso saber quem sou eu. E eu, quando estava na ativa, eu não me reconhecia em comportamentos, em atitudes. Eu me reconheço hoje. Hoje eu consigo acordar de manhã, olhar no espelho e saber que aquele ali realmente sou eu. Eu consigo me identificar. Eu consigo saber realmente como eu penso, né? Então, assim, ó, por exemplo, que nem essa coisa que você disse do autoconhecimento de passar pela análise. Hoje as pessoas dizem, a pessoa não para de usar drogas porque ela não tem vergonha na cara. Tá bom, então eu vou falar uma experiência aqui rapidinho. Quando eu tinha
Faltava 29 segundos para acabar. Ai, Quando eu tinha 7 anos de idade, eu já tinha comportamentos adictos. Né? Eu já mexia na carteira da minha mãe, eu já mexia no bolso do meu pai. E aí, quando eu vim para o lado de usar drogas, esses comportamentos só afloraram, só que já não era mais aquelas culturas, já eram coisas maiores. Então, isso vai fazendo com que